Oi, voltamos. Voltamos. Hoje houve uma queda, gente, do Hoje sistema. tá animado, né? É para nos deixar ansiosos. É com Então, emoção. então, assim, só concluindo a pergunta aqui de Rejane, de Gorete, a diferenciação da depressão e da ansiedade é isso. A ansiedade, ela nos ativa, ela muitas vezes produz em nós um aumento Aliás, na maioria das vezes, ela nos prepara para esquiva, para fuga ou luta. É assim que funciona no cérebro, né? Mas eu vou dar autônomo aí, né? A gente identifica, nosso lobo frontal identifica uma ameaça, um medo, pode ser real ou imaginário. A amígdala central vai produzir cortisol e adrenalina, né, professora? E aí Isso. vai jogar no nosso organismo esses hormônios que vão nos preparar para a luta ou fuga. E essa luta ou fuga, na verdade, é o que a ansiedade vai fazer conosco. Vai nos causar sintomas que vai ativar nosso metabolismo e a gente pode ter, Gorete, uma diferença da depressão é essa, é que a ansiedade vai nos fazer sofrer por antecipação, nós vamos estar no modo futuro, a gente vira a chave e fica funcionando no modo futuro e a gente começa a sofrer sinais e sintomas da ansiedade, que pode ser aumentação de batimento cardíaco, sensação de pressão no peito, né, de tremores, dor precordial, altera também, igual a depressão, pode alterar sono, apetite, humor, libido, pode alterar pensamentos, sendo que a depressão mais clássica, quando ela não é atípica, ela é a clássica mesmo, ela vai nos deixar mais embutidos, tudo vai ficar assim num metabolismo mais lento, a gente vai funcionar com mais apatia, com indisposição de levantar da cama, de fazer aquilo que a gente sentia prazer. A gente pode ter também alterações, como a gente falou, de humor, de sono, de apetite, de libido, pensamentos também, mas elas têm algumas diferenças bem, né, que para a Uhum. Gorete ela não está sabendo diferenciar, e às vezes elas não são diferenciadas, né, Gilma? Porque a gente tem a modalidade que eu falava hoje, a depressão ansiogênica. O Ela vem transtorno místico, né? múltiplo, e aí você pode ter um quadro misto de muita ansiedade, como um toque, um pânico, e você não consegue sair daquele quadro, aí você começa a sentir sinais depressivos, a depressão faz a comorbidade. E às vezes é uma depressão tão forte, e você quer tanto sair daquela depressão, e ela é mais refratária, né, e demora mais o tratamento, porque tem tratamentos menores e maiores. A depressão ela pode passar menos ou mais tempo, né? A gente tem que, é até importante falar disso. E aí a pessoa começa a apresentar sinais de ansiedade para ficar boa da depressão. Então, você complemente aí, o que é que a gente pode complementar para a Gorete? Basicamente isso, né? A dificuldade maior que eu acredito, Josi, é que assim, geralmente um paciente deprimido ele vai ter algum tipo de sintomatologia ansiosa também, porque ele se vê naquele quadro de depressão e isso traz ansiedade para ele, né? E o paciente ansioso, ele também vai ter sintomas, algum sintoma depressivo, não é a doença depressão, mas algum sintoma depressivo. Então, são sintomas que se mesclam aí nas duas formas de apresentação, né? Ah, quando a gente imagina o transtorno de ansiedade como uma reação de fuga ou luta, fica mais fácil, eu acho que para as pessoas perceberem como é que o ansioso se sente, né? O ansioso está sempre é aquela pessoa catastrófica, no sentido de que está sempre lidando com uma iminência que não é real de que alguma coisa ruim vai acontecer. Ele está apreensivo, acima do normal e por um tempo acima do normal também durante o seu dia. Né? E Acho que geralmente, basicamente isso que e diferencia. uma coisa e o que a gente faz quando está ansioso é buscar neutralizar. Então, a gente vai fazer qualquer comportamento, qualquer mecanismo para neutralizá-la, por conta do Uhum, desconforto. Por isso que a uhum, gente diz que ela nos prepara para a luta ou fuga, né? E tudo isso é uhum. produzido no sistema nervoso central. Isso. Gilma, tem uma pergunta também de Rejane.
Qual seria a indicação do tratamento para uma mulher que está na menopausa? No caso, aí a gente tem que pensar que Menopausa tratamento e depressão. Tá na menopausa e tá com depressão, é isso? me Eu vi parece que uma parecida também que falava em fibromialgia. sim. É a Olha, mesma? nesse caso, não, não é a mesma. A Rejane está perguntando a indicação de tratamento para uma mulher que está na menopausa. Você vai Primeiro tem que saber falar. quais são os sintomas, né? Assim, a gente tem que tipo de sintoma essa mulher menopausada? É só o sintoma de menopausa, reposição hormonal quando possível, quando não, uso de atividade física, medicações naturais, né, que existem para melhorar os níveis hormonais. Tem que saber que sintomatologia é uma mulher que entrou na menopausa que por isso começou um quadro depressivo, né, que é muito comum de acontecer. Tem que ver qual é a sintomatologia dessa paciente, dessa pessoa, né? Eu ainda diria assim, uma questão sobre a depressão é a depressão sazonal. Tem depressão que vai fazer um quadro bem específico em fases da nossa vida, né? Então, é comum na depressão, muito comum, né, Gilma, as pacientes, elas fazerem um estado depressivo. Porque é um período da vida delas Uma também de muitas adaptação, perdas, né? de quedas das produções de hormônio, No mudanças na... homem também acontece, né? Chega junto também A com gente a tem saída queda de hormonal no filhos. homem. Uma coisa muito importante que a gente ainda não falou, depressão em idoso, é a questão da sexualidade do idoso, né? E Eles têm, tanto o homem como a mulher, tem uma queda hormonal que diminui libido, né? As mulheres ainda têm na menopausa a questão da dor durante a relação sexual, muitas vezes, né? Pela diminuição hormonal, lubrificação, atrofia vaginal. O homem tem a questão da impotência, né? De como lidar com isso. Muitas vezes, sejam por estar na andropausa, seja por cirurgias de próstata que o deixam impotente. Então, a questão da sexualidade é mais um luto que essa população vive, né? Mais uma perda de funcionalidade, é mais uma perda de prazer, é mais uma limitação com a qual eles vão ter que lidar, né? É. E aí, nesse caso, a pergunta dela, eu acredito que é multifatorial, né, Uhum, Gilma? Porque a menopausa uhum, vem junto geralmente com a saída de filhos de casa, uma queda de toda essa produção de hormônio e também sim, funcional. E sim. aí, a depressão, ela pode chegar junto, sendo endógena, como você já falou, ou exógena, por esses fatores externos da menopausa. Socioambiental, né? E biológico, mistura aí É, tudo, né? tudo. Diana Alice pergunta: e o uso indiscriminado de vitaminas para imunidade devido à pandemia? É um parêntese que a gente Acho faz que vitamina daria uma live, né? Porque daria. reposição, a suplementação, a modulação de vitaminas hoje em dia é uma coisa que está muito na moda, né? E eu tenho muito medo disso. A gente tem que ir com calma, né? Existe um lobby da indústria farmacêutica, dos laboratórios, de suplementos, é um lobby poderosíssimo que bota na cabeça da gente que a gente tem que suplementar. Hoje em dia, bebês estão sendo suplementados, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Doses baixas de suplementação, principalmente quando você tem algumas carências, algumas deficiências, ótimo, né? O ideal é procurar um médico, é aquela história, você tem que ter um acompanhamento, procurar um médico que você seja de sua confiança, que você acredite nele, Uhum. né? Porque tem muito médico fazendo essa medicina da suplementação, são receitas que chegam a 2, 3 mil reais, né? Cada receita. E, né, é um mercado muito forte, então é um lobby muito forte, né? Para induzir a necessidade da suplementação. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né?
Eu já tive paciente com receita de R$ 7.000 em suplemento para tratar Alzheimer, quando a gente sabe que suplemento nenhum trata Alzheimer. Não existe nenhuma única evidência de que suplemento trata Alzheimer. Mas, né, isso acontece. Então, assim, para melhorar a imunidade, você suplementar algumas coisas em doses, né, administráveis ali, tudo bem. A gente sabe que a gente tem uma deficiência grande na nossa alimentação, a gente não come mais o que a gente planta, né? Então, um arroz hoje em dia não tem praticamente nada de importante do ponto de vista nutricional. É uma dieta baseada em carboidratos. E dieta também tem a ver com depressão. Lógico que existem coisas que melhoram, porque o cérebro da gente é feito de proteína, é feito de substâncias, né, de alguns tipos de vitaminas que entram na composição desses neurotransmissores, né? Então é importante que a gente se alimente bem. Se você se alimenta bem, né, esqueçam aquela pirâmide alimentar que acredito que o Ministério da Saúde ainda continua propagando hoje em dia. A base é cereais, depois lá no final da proteína é justamente o inverso. Você tem que comer mais legumes, frutas e proteínas, alguns lácteos e oleaginosas. Carboidrato não é importante. Carboidrato é uma fonte de energia, então ele é importante, tem uma importância mínima na pirâmide alimentar. Essa que é a verdade, né? E na hora de escolher, seja para o idoso, seja para nós, é melhor a gente buscar aquilo que descasca do que o que desembrulha, né? Claro. É uma lógica que, se a gente fizer essa escolha, eu acho que a gente já vai se alimentar bem. Já melhora bastante. Né? Escolher geralmente o que a gente descasca. E aí a gente está caminhando para fechar a nossa live hoje, cheia de emoção, né? Com essa nossa tecnologia hoje que não ajudou. Mas eu queria que a gente fosse fechando, falando desse como cuidar da saúde mental do idoso. A gente falou aqui da importância da prevenção, da atividade física. Eu quero só fazendo assim um contraponto a tudo que você foi trazendo e pontuando, na verdade, é levar o idoso a entender o que ele tem, a importância de tratar o que ele tem, não porque ele é idoso, porque assim como nenhum ser humano nasce para suicidar-se, nasce para se proteger, o idoso também, ele se torna idoso para viver e não para adoecer. Agora, ele pode ter um envelhecimento mais saudável e a gente pode ajudá-lo a enxergar, né? O que é que ele pode mudar no estilo de vida, como a gente falou hoje, só relembrando, atividade física, espiritualidade, rede de apoio, grupos sociais. É fundamental, né, que o ser humano, em todas as fases da vida, ele busque ajuda. Se ele precisa de ajuda, ele não tenha preconceito. A gente até brincou aqui que hoje a gente procura terapia não é porque está doido e nem doente, é para não endoidar e não adoecer. Então, se for necessário, levá-lo a um acompanhamento terapêutico também. Né? Não é porque é idoso que a gente não vai mais levar para esses recursos. Se ele gosta de dançar, ele vai continuar gostando de dançar na fase idosa. Né? Vai gostar mais ainda. Vai gostar mais. Gilma lembrou muito bem. Aquilo que ele tinha de característica só vai acentuar-se. Né? As boas e as ruins que nós temos. Nós também vamos potencializar o que a gente tem de melhor e de pior. Vai, como a gente diz assim, com a fase, a nossa personalidade vai chegando um momento que ela vai cada vez se fortalecendo mais nos seus traços, né? Gilma, e aí eu quero deixar esse lembrete para o pessoal que a gente deve conectar-se ao idoso, conectar-se ainda que estamos finalizando um processo de isolamento social mais intenso, mas a gente ainda tem que ter todos os cuidados e protocolos sanitários, mas a gente não pode... Não acabou. A pandemia não acabou. Não acabou, mas a tecnologia também não acabou para nos aproximar, ser criativos. Eu queria deixar uma questão aqui para quem está nos ouvindo, que tem idoso. A minha mãe faleceu há 1 mês e meio. Não foi de Covid,
Mas uma coisa interessante, a pandemia nos distanciou muito dela. Na tentativa de proteger, nós íamos menos, embora furamos, né? Ainda bem que furamos, comemoramos o aniversário da minha irmã, o Dia das Mães, com todo aquele protocolo, mas nós furamos. Que bom que nós furamos, porque eu fiquei pensando quantas pessoas vão se sentir muito mal se nesses 6 meses perderem seus idosos para a solidão, para a depressão crônica, para os problemas, inclusive, que a solidão vai provocar na imunidade do idoso. Né, Gilma? A Exato. solidão pode ativar problemas crônicos que ele já tinha. Então, Uhum. deixa ele se Inclusive uma depressão anterior, né, Josi? Isso, Foi deprimida a vida inteira, convivia relativamente bem com essa sua depressão, e aí, quando chega nessa idade, por todo esse elenco de fatores, isso só vai piorar. pois é. E aí eu Né? quero que você faça suas considerações, se despeça, mas eu quero me despedir dizendo isso, que a gente não silencie, não se distancie porque estamos numa pandemia. Eu escutei, achei muito triste alguém dizer que meu marido não vai na casa dos pais nessa pandemia para não se sentir culpado. Mas ele nem está achando ruim, porque ele quase não ia lá. Ou seja, a Uhum. pandemia pode ser um pano É de a fundo, desculpa. É a uma desculpa. desculpa para não se Social. visitar os idosos, os avós, até os pais, né? E aí que a gente possa rever qual a nossa contribuição também para a prevenção, não só na melhora do estilo de vida do idoso, mas eles precisam e nós precisamos de afeto. Nós não somos máquinas, nós precisamos, a nossa manutenção é o afeto. Então, Gilma, assim eu me despeço de todos que vieram, que tiveram paciência. Agora deixo você aí, seus pontos, Então, seus queria, contrapontos. eu queria dizer, Josi, que o envelhecimento saudável, ele começa aos 30 anos, aos 40 anos no máximo, né? Quando a gente começa a planejar a nossa velhice. Eu acho que a chave é planejamento. Tem duas coisas aqui que eu queria deixar bem pontuado. Primeiro, a alteração do comportamento idoso não é normal. Alteração de humor idoso não é uma coisa normal. É um indicativo que alguma coisa errada tem com aquele idoso, né? O segundo, não valorizar isso, só atrasa o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento, né? O terceiro é uma questão que não daria tempo da gente discutir, é a polifarmácia no idoso. O idoso é polimedicado. Toma 3, 4 remédios para pressão, 2, 3 para diabetes, um de tireoide, um para diminuir o colesterol, né? Faz suas reposições de vitaminas. Se ele tiver alguma outra doença, toma anti-inflamatórios, analgésicos, né? As artrites, as artroses, repõe colágeno. Então, ele é polimedicado. Muitas vezes, quando ele chega para a gente, eu olho e digo, onde é que eu vou enfiar um antidepressivo aqui? Né? Não tem mais nem horário de tomada de remédio, entendeu? E muitas medicações levam ou pioram o quadro de depressão, né? Antihipertensivos, os benzodiazepínicos que os idosos tomam pioram os quadros de depressão, pode piorar o quadro de depressão existente. Então, assim, ter cuidado com polifarmácia, fazer atividade física, se alimentar bem, né? E planejar esse envelhecimento. Então, ter um plano de aposentadoria para que eu não tenha grandes perdas financeiras, né? Ter um plano de aposentadoria para que quando eu sair do mercado de trabalho eu me ocupe com outras coisas, sejam remuneráveis ou não, né? Ter um plano para incluir o aprendizado de novas tecnologias, que é uma coisa, é uma realidade que não dá mais para viver sem, ou para questionar, ou para se colocar contra. Eu tenho que aprender a usar um celular, eu tenho que aprender a digitar alguma coisa, porque o mundo exige isso de mim. Se eu quero estar inserido nesse mundo, eu tenho que ter essa habilidade, eu tenho que desenvolver essa habilidade. Aqueles idosos já mais idosos, mais frágeis, né? Acompanhamento com terapia ocupacional,
né? Pode ser profissional mesmo, com uma TO, estímulo cognitivo com neuropsicólogo, ou atividades prazerosas, voltar a bordar, voltar a aprender a cantar, a tocar um instrumento, se colocar ativos, colocar na vida, né? Então, isso é uma decisão que a gente tem que tomar antes, porque a gente tem que se planejar para isso, né? Não dá para viver na idade mais de 60 anos improvisando tanto. Não tem tempo, não tem habilidade, aí você já tem suas doenças, né, que você adquiriu ao longo de sua vida, ou fragilidades próprias da idade, você tem uma osteoporose que não lhe deixa mais fazer a atividade que você poderia ter feito antes, né? Você tem um diabetes, você tem um distúrbio de tireoide, você tem um câncer ou teve um câncer que lhe deixa dependendo de uma medicação para o resto da vida. Então, você já tem essas limitações sociais, ambientais e as limitações biológicas do processo do envelhecimento. Então, você tem que se planejar para o envelhecimento, porque, graças a Deus, nós vamos envelhecer. Só não envelhece quem morre cedo. Então, eu quero ficar bem velhinha, não quero morrer cedo. Eu tenho que me preparar para isso. Não adianta eu querer não morrer e chegar na idade idosa só reclamar da minha vida. Gilma, Então, assim, eu faço a opção por ficar velha e eu tenho que aprender a conviver com as limitações da idade que a velhice vai me trazer com prazer. Porque quando eu era jovem, eu também tinha limitações da idade. E isso não me tirava o meu prazer de ser jovem. Então a gente tem que tirar essa carga maior que a velhice traz, de que ao fim não tem mais o que fazer, né? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E a gente tem que fazer essa escolha agora, para se planejar, para passar por essa fase e aproveitar, que é uma fase muito bonita. Eu acho uma fase muito bonita, né? Então, esse é o recado que eu dou para quem está assistindo, seja idoso, seja jovem, de preferência os mais jovens, que se planejem, porque graças a Deus, né, a tecnologia, né, o avanço científico está nos proporcionando viver a velhice por mais tempo. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo também. Gilma, e quando você está falando aí de preparar-se para essa fase, ou a gente vai se preparar para ser uma mala sem alça ou uma mala de rodinhas, né? Exatamente, E exatamente. isso quer dizer que eu, pessoalmente, eu penso, é muito melhor alguém carregar uma mala de rodinhas. É até divertido, né? Ninguém quer carregar Claro. uma mala pesada sem alça. E aí a gente tem que pensar isso que você está propondo. Tudo na vida é feito de escolha. Nós somos aquilo que escolhemos, aquilo que a gente falou hoje, o que a gente escolhe comer, como a gente gasta o nosso tempo, como a gente vive nossos relacionamentos, como a gente investe a nossa espiritualidade, como a gente cuida do nosso corpo, que é uma máquina, como a gente dá manutenção a ele e como a gente cuida da nossa cabeça, né? Uhum. Nós somos aquilo que a gente escolhe e eu prefiro virar uma mala de rodinhas, porque a gente tem que pensar, né? A gente vai ter que pensar assim, tem muito. Mesmo que você tenha sido uma mala sem alça em algum momento de sua vida, você se reinventa e faz nascer essas rodinhas, né, não? Porque é exatamente a questão assim. Se a gente for focar na fase do idoso, né? Tem muitos idosos que, de fato, eles começam a ver a vida só na perspectiva da perda. Eles não conseguem ver, como a gente está propondo aqui, do processo natural. Se eu quero viver, naturalmente eu vou envelhecer. Eu vou ter limitações, como muitas, você falou muito bem. Toda faixa etária a gente se deparou com algum tipo de limitação. E Uhum. uma coisa que eu queria deixar também, nós temos ainda alguns minutos para a live cair, mas, por exemplo, não se comparar. Eu acho isso cognitivamente muito saudável. A gente compara marca de produto, a gente não compara vida. Pessoa, Então, sim. cada pessoa vai ter um estilo de vida. Então,
seja a pessoa que está aqui nos assistindo, seja idoso ou não seja, não compare se alguém tem menos doença do que eu, se a vida é mais fácil ou mais difícil. Nós temos a vida que nós temos que ter. Nós vamos enfrentar o que temos que enfrentar. E se a gente olhar, muita coisa que a gente achou difícil enfrentar na nossa vida, demos conta, chegamos até aqui. Né, Gilma? Uhum. Tem muito a ver com o cognitivo. Nós que somos da linha cognitivo-comportamental, a gente diz, cuidado com o que pensa. Tem muita gente passando álcool em gel em tudo, né, para não se contaminar, mas bota lixo na cabeça. E a partir do lixo que eu acumulo na cabeça, a partir do modo que eu penso a vida, eu sinto e eu me comporto. Eu posso me comportar, seja qual for a faixa etária, como vítima, como coitadinho, ou como uma pessoa que pode mudar, que pode fazer enfrentamentos, que pode melhorar a sua vida, que busca rede de apoio, que bota para fora o que sente, porque ninguém tem obrigação nenhuma de adivinhar o que a gente está passando. Até o idoso mesmo, às vezes ele começa, eu não quero ser peso, eu só dou trabalho. Mas você tem que dizer, porque alguém não tem obrigação de adivinhar o que a gente está atravessando. E é uma forma de alguém nos ajudar. Seja quem for que está aqui, pode entrar no quadro depressivo em qualquer fase da vida. E a gente tem que dizer para o outro nos ajudar. E aí eu agradeço muito, Gilma, minha querida. Muito bom, muito Ai, bom. como é bom. Ó, gente, quando a gente se encontra, às vezes até no salão de beleza, a gente não para de conversar. Então eu imaginei, eu tenho que fazer uma live. Uma live eterna. A gente Tem não hora para para de... acabar. Oi? Uma live sem hora para acabar, né? É, assim, bem no YouTube, bem dos É. sertanejos, né? A noite toda. Mas como não pode, minha querida colega, minha querida mestra, muito obrigada por aceitar o convite, por ter contribuído tanto nessa área, que você já ajudou tantos, que você já ensinou a tantos. Muito obrigada por ter contribuído aqui no nosso projeto, viu? Obrigada a você, muita honra sentar aqui para conversar com você quando tantos mestres já passaram por aqui, né? Oh, Você está elevando o nível das lives aqui, com certeza. hoje, muito obrigada. Muito obrigada. Não me Beijão. emocione, viu, mestre? Beijão Deus. para todos. Tchau, Tchau. tchau.